Antes de fazermos a leitura da palavra, uma vez mais eu volto a falar à igreja sobre a necessidade de cuidado que cada um de nós precisa ter. Não acabou a pandemia, nós continuamos a viver este momento e muitas das pessoas estão sendo não só infectadas. Aqui na igreja essa semana eu recebi muitas mensagens, a Bianca Benicasa, Vilma Nascimento, o reverendo Diego fez o teste também, o reverendo Duzi também, e tantos outros que estão passando por esse momento. E minha palavra para você é uma palavra de estímulo, não é de medo. Estímulo para que você permaneça não passando por aglomerações, evitando ao máximo isso. Use a sua máscara corretamente, como os cientistas, os médicos nos indicam. Faça a higienização constante de suas mãos. Irmãos, nós precisamos passar por isso, mas exige o cuidado de todos nós. Graças a Deus que nós não estamos tendo nenhum caso na igreja de gravidade, mas sim os efeitos de alguém que foi contaminado pelo Covid sempre permanece. Então eu quero trazer essa palavra à sua consideração, por favor. E também lembrando que por amor aos seus e também aos seus irmãos na fé, se você perceber qualquer sintoma que você esteja tendo, desde que seja de uma pequena gripe, é claro que a gente sente a sua falta presencial, mas que você possa participar virtualmente, como alguns já estão participando. João Fernandes, por exemplo, está no ar aqui com a gente na internet. E assim nós cuidamos também uns dos outros. Dito isso, vamos ler a palavra do Senhor, Salmo de número 11. Eu quero ler com você este salmo. No Senhor me refugio. Como dizeis, pois, a minha alma? Foge como o pássaro para o teu monte. Porque eis aí os ímpios armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono, os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Eu quero dizer para vocês que duas coisas têm ocupado muito o meu pensamento no sentido de preocupação. A gente ouve falar tanto de corrupção, de mal, de maldade, que muitas vezes a gente fica com a impressão e permanece com a impressão de que é isso mesmo, é esse o padrão que se tem. A gente se acostuma e se acostumou às más notícias, e nesse tempo que a gente está vivendo, mais do que nunca, a gente vive isso. Porque a gente foi tomado por pandemia, por isolamento, por essas linguagens que a gente continua e precisa repetir, de morte, de doença, e a gente tende a se acostumar com isso e passar a enxergar a existência assim. A segunda coisa que quero dizer é consequência disso que estou acabando de dizer. Eu vejo que nós sofremos uma grande tentação, e há muitas pessoas vivendo hoje uma verdadeira falta de esperança, falta de expectativa na bondade, na correção, no bem. Consequência disso, mas também dessa coisa insatisfeita que a gente está vivendo. Olha, isso não é um privilégio daqueles que a gente chama de não crentes. Isso está tomando as pessoas de maneira geral. A falta de esperança, é como se o brilho do olhar tivesse cessado. E talvez já agora você esteja no seu interior questionando: esperança de quê? Esperança para quê? Olha onde é que eu estou, olha onde é que eu cheguei, olha o quadro em que eu estou vivendo. E aí, a gente lê esse salmo, é um salmo escrito por Davi,
E a gente sabe, você conhece a história da vida de Davi, você sabe que ele passa por períodos, diferentes períodos na sua vida, que ele enfrenta situações, não vou dizer que ele é a síntese do que passa o ser humano, mas Davi teve algumas experiências que a gente teve a oportunidade de conhecer pelos registros históricos, que independem de condição social, de poder, qualquer pessoa pode enfrentar isso na sua vida. Qualquer um de nós pode ser tentado a trair o seu cônjuge, a ter um adultério. Qualquer um de nós pode ser tentado a maquinar o mal e matar um homem. Qualquer um de nós pode ser tentado a viver um isolamento familiar de tal maneira que a sua família está deteriorando e você está fingindo que nada está acontecendo. Briga entre os irmãos, um irmão mata o outro, um irmão estupra a irmã e tantas outras coisas pelas quais Davi passou. E aqui, particularmente, nesse momento desse salmo, Davi estava passando por perseguição. Saul, tomado por inveja, por ciúme, ou por sei lá que sorte de sentimentos maus, ele resolve perseguir e fala: vou matar Davi, meu objetivo é matá-lo. E nessa composição divina que a gente lê, porque eu acho divino, os salmos, tão cheio de poesia, mas também tão cheio de humanidades, tão cheio de coisas que eu e você somos capazes de sentir, de viver, de dizer e de pensar, que Davi aqui ele nos proporciona um verdadeiro compêndio de tudo que se passa no coração de um ser humano. E como já falei, quando ele escreve esse salmo, ele estava sobre a perseguição de Saul que buscava matá-lo. Já tinha tentado 2 vezes. E seus amigos ficaram alarmados. Me dá vontade até de, depois de explicar isso para você, ler o salmo de novo, porque vai mudar a sua compreensão. Tá? Eles ficam alarmados e seus amigos dizem para ele: companheiro, foge. Esse cara está tentando te matar? Foge. Vai para o monte. Desaparece. Some. Você precisa se esconder da ira de Saul. Porque, como já falei para você, a Saul jurar, e lá em 1 Samuel nos traz isso, no capítulo 18, Saul dizendo o seguinte: olha a violência, encravarei a Davi na parede. Na parede. E diz o texto lá que Davi conseguiu escapar por 2 vezes. Mas Davi, sendo forte na fé, ele enfrentou essa oportunidade ou possibilidade que seus amigos lhe propuseram, de fugir. Ele afastou, e mais do que isso, desprezou a ideia de apelar para qualquer expediente que, na verdade, denotasse fraqueza, mas ele resolveu esperar com confiança, repousar a sua confiança em Deus. E aqui nesse salmo, não é de graça que ele começa fazendo uma afirmação de fé. Isso aqui é um dos fundamentos da vida de Davi. E sobre isso mais tarde nós vamos falar. E a afirmação dele é: meu refúgio é o Senhor. No Senhor eu me refugio. E aí é curioso a gente imaginar que, na verdade, esse salmo é um grande debate, que é o debate que eu e você temos na nossa vida, entre o medo e a fé. Entre as situações da vida que nos desestabilizam e as certezas que Deus nos traz, não só de cuidado, de proteção, de presença, de suprimento, de condução da história, mas, acima de tudo, da sua empatia com o momento da história que você estava vivendo. E aí, nesse debate, nesse embate entre medo e fé, o conselho dos amigos é: foge da realidade, se esconde, abandona, deixa, larga de mão. Só que isso não resolve a existência. Só que isso não resolve as questões. E você já o sabe muito bem, que fugir da realidade não resolve a realidade que você precisa enfrentar. Não resolve. Aí você vai ficar fugindo de montanha em montanha, porque o problema não está resolvido. E aqui, na verdade, é natural que você tenha o questionamento que talvez tenha assolado o coração de Davi. O que eu faço? Eu fujo para as montanhas ou eu me acalmo no retiro sobrenatural
do cuidado, da proteção e da presença de Deus. A verdade, o meu andar com Deus não me deixa a salvo das circunstâncias que a vida se me reserva. Eu sou humano, eu sou carne e eu preciso lidar com as questões da vida. Na verdade, eu acho que Davi passou por uma verdadeira dúvida existencial. E aqui, a temática que ele nos propõe é a fundamentação da sua fé. Que a gente considere Deus como refúgio, e o refúgio que precisa ser encarado, não é que é mais forte, é o único refúgio que é verdadeiro para lidarmos com as circunstâncias da vida e com nós mesmos. E a primeira consequência disso é uma pergunta que emerge naturalmente do texto. Se Deus é refúgio, como é que eu vou ficar abalado pelas circunstâncias? Como é que eu vou ficar com medo? Isso se dá quando eu e você buscamos salvação em alguma coisa ou lugar que não é o próprio Deus. E muitas vezes a gente recebe conselhos, como eu acredito que esses amigos de Davi aqui eram muito bem intencionados, para tentar livrar ele daquele mal. E o conselho do amigo é: aproveite essa oportunidade que está diante de você. Tem os montes, você foge para lá, é uma oportunidade de você se livrar do problema. Foge para os montes, porque lá tem uma abundância de esconderijos. Sabe o que subjaz nessa ideia? Você sabe o que subjaz nessa ideia? É de que no mundo há segurança. Há lugares em que você encontra segurança. E aí eu já falava às 9 horas e me lembrava, e estava muito forte na minha mente, um vídeo que eu vi de um casal numa enxurrada, seu carro estava parado, e eles, para se abrigarem, sabe o que eles resolveram fazer? Entrar dentro do carro. Se abrigaram dentro do carro. Afinal de carro, um carro é pesado, o carro pesa toneladas, um carro é de metal, ele tem uma segurança, é ali que eu vou me abrigar. E o vídeo mostrava a enxurrada levando o quê? O próprio carro. Foi junto e levou o casal junto. E eu vi aquilo e falei assim: esse sou eu sou assim, você é assim. A gente busca seguranças em coisas que nós consideramos que são fortes, são coisas que o mundo nos oferece. Você quer ver uma coisa que desestabiliza a gente? Dinheiro. A gente acha que dinheiro traz segurança. A gente acha que todos os nossos problemas serão resolvidos com dinheiro. E aí a história é farta de casos de gente que tem muito dinheiro e só tem dentro da sua casa ou na sua cabeça destruição, maldade e morte. Por quê? Porque a gente quer encontrar coisas que nos tragam seguranças, mas há esconderijos que, na verdade, eles são falsa segurança. Você quer ver um exemplo disso? Pedro falando com Jesus. Está lá em Mateus, no capítulo 16. Pedro chamou Jesus à parte, começou a reprová-lo, porque Jesus disse para Pedro o seguinte: olha, eu vou ser crucificado, disse para os discípulos, o meu caminho é o caminho da cruz. E Pedro disse para Jesus: Senhor, tem compaixão de ti, isso de modo algum vai te acontecer. Sabe o que é isso? Pedro tentando propor para Jesus uma falsa segurança. Mais do que isso, a fuga do propósito da vinda de Jesus entre nós. E as nossas falsas seguranças nos fazem fugir do propósito de Deus para as nossas vidas, cuja vontade é boa, é perfeita e quer nos conduzir agradavelmente. E aí você vai ler o versículo 2 aí desse salmo que nós lemos. E você vai ver o versículo 2, vai ler aí e fala assim: meu Deus do céu, tu só está falando de destruição. Só está falando do quê? De abrir o arco, de entesar a corda, de preparar uma flecha e ficar na espreita. E tem gente que prefere viver o sobressalto do inimigo que está à espreita. Você conhece gente assim? Você é assim, eu também, que vive a vida assustada. Onde é que vai vir um problema? Agora, o que vai me atingir? Será? Poxa, se tem uma coisa que todos nós estamos, é adoecidos. Nesse quadro em que a gente vive, eu preciso reconhecer isso. Calma aí, gente. Calma aí. Deus não foi dar uma descansadinha e largou a gente à própria sorte, não. Ele continua no controle de tudo. Eu e você podemos não entender o porquê, mas Ele está no controle, porque você precisa saber e se lembrar
que há refúgios que são verdadeiros, mas há refúgios que são falsos. Que são falsos. E aí o salmista diz: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Responde aí. Mas não responde recitando o versículo como se fosse um mantra, primeiramente, para você se convencer. Vamos lá, vamos fazer uma análise da onde nós temos buscado socorro, da onde nós temos esperado socorro, da onde a gente tem caminhado como nosso refúgio. O salmista diz: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele está dizendo para si mesmo e para a gente o seguinte: olha, eu prefiro esperar o meu socorro naquele que criou todas as coisas. Que criou todas as coisas. E aí, irmãos, a gente sabe que as ameaças na vida, elas surgem e a gente tem que enfrentar. Mas tem um versículo aqui que você tem que tomar cuidado para não passar rápido demais por ele. Para não passar depressa demais, quando ele está falando ali sobre os fundamentos. Atenção para a destruição dos fundamentos da sua vida. O salmista sabe que a fuga só serviria para solapar a sua fé, que é básica. E aí você lembra nos evangelhos falando sobre a casa que é construída sobre a areia. Não tem fundamento para sustentar. Não tem fundamento para sustentar. E se existe uma coisa hoje, que eu e você estamos sendo questionados não só pelos outros, mas por nós mesmos, é pelos nossos fundamentos. Aquilo que verdadeiramente é o que te mantém em pé, o que te sustenta, quais são as suas bases. Eu conversava com o Eduardo antes do culto, e nós falávamos sobre redes sociais, né? Sobre a postura de algumas pessoas, que é muito baseada no que elas vejam. E aí você tem aí Facebook, Instagram, tem gente que conhece mais do que eu sobre essa matéria, o próprio Google, em que você acha que tem alguém lhe monitorando, né? Você coloca no Google, faz uma pesquisa lá sobre determinada coisa. Eu e Ana estamos procurando fechadura, para trocar uma fechadura em casa. E eu fiz uma pesquisa, fechadura antiga. A partir daí apareceu no meu Facebook, no meu Instagram, no Google, só postagem sobre fechadura antiga. E ali eu achei o que a gente precisava, de uma maneira que eu fui em lojas e não consegui. Mas continua lá nas mídias só aparecendo para mim o quê? Fechadura antiga. E assim e é curioso que você tem se alimentado também só das coisas que você vê. E a gente precisa tomar cuidado. Por quê? Porque não é porque eu estou vendo no Facebook, no Instagram, ou seja, lá na mídia, que essa seja a expressão da realidade da vida. Isso é onde você pode alcançar, ou onde o algoritmo do sistema lhe conduziu. Cuidado para não estar tornando absolutos na sua vida coisas que não são fundamentos. Não são fundamentos. Por isso Deus teve um cuidado muito grande comigo e com você. Sabe de uma coisa? Eles têm problema de memória. Eu vou deixar escrito. Por isso a sua palavra. A sua palavra. Por isso que Jesus sabia que nós temos um problema de memória. A gente esquece as coisas. E o que ele fez? Está aqui, nós vamos celebrar. Em memória de mim. Para que a gente não se esqueça. Aí eu pergunto para você, quais são os fundamentos na sua vida? Quais são os fundamentos? A palavra de Deus, em outro momento, diz: não remova os marcos colocados pelos seus pais que estão diante de ti. Quais são os seus fundamentos? Essa questão é fundante. Ela é fundante na sua existência. E ela se torna mais importante nos momentos de desestabilização que você vai passar e que você passa. Porque seguramente nós passamos por momentos de desestabilização. E o que nos sustenta é onde estão os seus fundamentos. E a pergunta consequente é aonde você coloca a sua confiança. Agora presta atenção numa coisa aqui. Saul já tentou te matar diversas vezes. Já te perseguiu. Ele tem todo o poder, já botou exércitos, ele vai tentar de novo.
E digo mais, ele é rei, ele tem poder, ele tem força, ele tem exércitos. Você é fraco e não tem nem como enfrentá-lo. Mas a pergunta que surge é o seguinte: o que está em jogo, hein? O que está verdadeiramente em jogo? É força? É poder? É capacidade? É engenhosidade? É estratégia? Davi percebe muito bem que não se trata aqui de encontrar a melhor saída. Não se trata de encontrar a maneira mais ardilosa de me livrar daquela realidade. Porque fugir, na verdade, é acreditar que a circunstância tem mais poder do que Deus. Fugir da realidade é você acreditar que o que você enfrenta na sua vida tem mais poder do que Deus. Fugir é desmentir que tem confiança em Deus. Fugir é assumir que na realidade que eu vivo, ela é mais forte do que a minha fé em Deus. Você está sendo provado no seu fundamento maior, que é a fé em Deus. E nesse sentido, a gente ouvia no passado falar sobre o passo de fé. E muitos acreditavam, chegavam mesmo a dizer que o passo de fé é andar no vazio e acreditar que Deus sustenta. Eu não confio, eu não acredito nisso não, Eduardo. Eu não acredito nisso não. Que o passo de fé é se atirar ao nada, muito pelo contrário. É se atirar nos braços daquele que tem condições, tem poder e força não só para sustentar, mas para mudar a sorte. É dar o passo certo, na direção certa. É encontrar o refúgio que é verdadeiro. Quando a gente fala de fundamento, nós precisamos lembrar que nós seremos instigados a nos distanciarmos da confiança em Deus. E isso é a âncora da alma. Isso é a âncora na alma. Ainda que eu não veja, eu preciso confiar em Deus. Porque aí vem uma segunda uma consequência dessa confiança. Em declarar não só com fé, mas viver que o Senhor, é nele que eu me refugio, que eu preciso tomar cuidado, que é a tentação de desconfiar de Deus e de suas intenções. E não vamos falar dos outros, não. Eu e você desconfiamos, muitas vezes nas circunstâncias da vida, de Deus, das suas intenções, e mais do que isso, de que Deus está realmente olhando. Ele vai realmente mudar a sorte? Ele vai transformar? Ele vai mudar a realidade? E eu quero dizer para você que o Deus que tem poder e majestade, Ele está vendo as situações que eu e você enfrentamos. Ele usa essas situações também para sondar os nossos corações, para ver o que está diante de nós, para ver quem era verdadeiramente o nosso Deus. Porque eu e você não podemos nos esquecer que Deus jamais parou de reinar. Ele continua ocupando o seu lugar. E quer dizer para você que Ele não está refugiado. Deus não está em lockdown. Deus não está recluso. Ele continua conduzindo todas as coisas. Mas aí, eu falava isso também, tem uma coisa que eu acho que prejudica um pouco a nossa visão acerca de Deus. Quando a gente fala em crucificação, nós estamos falando em fraqueza, concorda comigo? Como é que é? Deus vem a esse mundo, vive e os homens matam Ele. Eu acho que a gente às vezes fica muito mais com essa impressão de fraqueza e a gente se esquece do poder e da majestade de Jesus em vencer a morte, em ressuscitar. Pode fazer o que quiser fazer, que eu mudo a história. Essa é a história de Jesus. Eu faço de novo, nasce de novo. Não tem o poder, a morte não pôde deter o Senhor Jesus, e essa é a mensagem que Ele diz para cada um de nós. Mas eu acho que às vezes eu fico olhando muito mais para a cruz que mata do que para o Jesus ressurreto. Eu quero te incomodar com isso. Será que o Deus que eu estou acreditando, revelado em Jesus, é o Deus realmente de todo o poder? Ou às vezes eu fico pensando na fraqueza de um Deus que se deixou matar.
e que a sua mensagem é: não tem circunstância, não tem motor, não tem modelo, não tem jeito que me vença. Eu passo pelo que vocês quiserem passar, mas eu venci o mundo. Eu venci o mundo. É Deus de força e Deus de poder. Deus não age de modo incerto. Deus não age movido pelas circunstâncias. O seu plano é perfeito. A sua história, ela é conduzida em amor por Deus. E a gente vê que essa ação de Deus, e no versículo 4, ele é muito claro, dizer aonde Deus está, no seu santo templo, porque a gente vê nisso o caráter de Deus. Santidade. Santidade. E a gente vê nesse versículo 4 o que ele aprova. Deus aprova atos santos. E aí não tem jeito. Eu estou falando de refúgio à luz das circunstâncias, mas é preciso que você ouça também que esse mesmo Deus que lhe protege trata de você, do seu interior. E o seu interior precisa ser tratado. E aí, eu me lembro dos evangelhos em Jesus encontrando com tudo quanto é tipo, natureza de pessoa. Rico, pobre, poderoso, humilde, gente doente, gente cega, gente cheia de impossibilidades. E o Senhor Jesus recebe a todos, e Ele lida com todos, mas quer lidar e continua a falar sobre o interior. Mulher adúltera, pecou, apedreja, mata, e Jesus diz para ela: não, filha, vamos cuidar disso, mas vai e não peques mais. Mudança de vida. Mudança de vida. Cura o leproso, manda ele tomar banho no rio e fala: vai te apresentar o sacerdote para satisfazer também as leis humanas, para mostrar para todo mundo que você está curado. Esse é o Deus que nos mostra que Ele continua vigilante. E aí o salmista, no Salmo 33, nos fala de uma maneira maravilhosa. Se você puder depois, leia esse salmo. Leia esse salmo. Olha o que diz a partir do versículo 13. O Senhor olha dos céus, vê todos os filhos dos homens do lugar de sua morada, observa todos os moradores da terra. Ele que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com o poder dos seus exércitos, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória. A despeito de sua grande força, a ninguém pode livrar. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. Esperam na sua misericórdia. Eu gosto de ler isso, sabe por quê? Porque Deus não está em busca do perfeitinho. Né? Se você for melhorzinho, Deus vai te dar um pouquinho. Aqueles que esperam a misericórdia de Deus sabem que não tem favor que mereçam, que a graça a misericórdia de Deus me atinge e te atinge independente do nosso quadro, mas Ele quer tratar do nosso interior. E aí, nesse sentido, a gente entende, quando muitas vezes, e o salmista destaca isso, o justo é colocado à prova. Quando você passa por provação, você precisa ler corretamente. Por mais que doa, que as provas na vida te experimentam. É a mesma coisa a gente dizer. Certa vez eu tive um problema no pé, que disseram que era erisipela, Eduardo. Estava em São Paulo, tinha voltado de Marabá, contato lá com tudo. E a médica virou para mim e falou o seguinte: vai ter que tomar antibiótico. Aí ela perguntou para mim: qual que você vai querer? Você vai querer o mais pesado ou o mais leve? Aí eu falei: bom, peraí, me diz aí o que é o mais pesado e o mais leve. O mais leve é você tomar uma injeção, que vai lhe doer muito, né? E você vai ficar alguns dias com sua perna capengante. E qual é o pesado? Não, o pesado é eu lhe dar remédio, Draja, né? Comprimidos que você vai tomar por 7 dias, durante dia tal, não pode tomar sem alimentação, porque isso pode prejudicar o seu estômago. Eu falei: é a segunda desde criança, pode me dar aí esses comprimidos. E eu estava achando que ia ser mais fácil a situação, mesmo porque eu, como uma boa criança, detesto injeção, né? Então vamos lá.
Começa a semana, a Ana Lúcia comigo lá, eu começo a sentir, depois do segundo dia, uma azia e uma dor no estômago que não cessava, mas eu fiquei pensando, seja a injeção que ia doer, ou as drágeas, os comprimidos que me geravam desse desconforto, o objetivo final foi alcançado, que era produzir saúde. Saúde. Lembra quando eu falei para você sobre desconfiar das intenções de Deus? Muitas vezes na sua vida você está precisando do remédio que você está tomando. Você está precisando passar pelo quadro em que você está passando. E por favor, não faça uma leitura pessimista aqui. Como se o sofrimento fosse a necessidade da vida. Não é disso que eu estou falando. Eu não estou falando de uma vida de autoflagelo. Eu estou falando da realidade que, como ser humano, eu e você precisamos experimentar, porque as provas nos experimentam. Mas as provas também nos ensinam que a gente precisa enxergar o cuidado de Deus. E Ele está cuidando. Ele está cuidando. É preciso que eu tenha os olhos abertos para isso, e é sobre isso que eu preciso falar ainda para você. Na vida tudo há consequência. Tudo que a gente faz, ou a gente deixa de fazer, há consequência, não tem jeito. Não tem jeito. É dessa forma que a gente vive. Por isso que Davi faz questão de dizer que há consequência para o perverso. Porque Deus abomina a perversidade. Ele abomina o mal. Ele está contra quem pratica o mal. Você lembra da história de Sodoma e Gomorra? Como foram destruídas? Porque o mal não pode ser opção. Por isso também o Salmo 18 nos mostra que Deus desbarata os seus inimigos. O mal, ele não pode prevalecer, ele não é caminho. E aí, meu irmão e minha irmã, eu preciso dizer uma coisa para você, que eu acho que a gente tem utilizado o mal como uma opção. Alguém disse, certa vez, que é um equívoco, que os fins justificam os... Isso é uma grande mentira. Porque aquilo que começa mal não vai terminar bem. Pode até lhe dar uma aparente felicidade, mas termina mal. Porque não existe, Deus não lida com o mal. O mal não vem de Deus. E aí, nesse sentido, eu preciso me lembrar e não simplesmente ler. É engraçado. Você já leu a Bíblia, e principalmente os Salmos, quando falam de justos e de ímpios? Você já se viu como um ímpio? Claro que não, né? Quando está falando dos justos, está falando de mim, né? Quando está falando dos ímpios, está falando dos outros. É claro que é. Mas você sabe o que quer dizer a palavra ímpio? O que quer dizer a palavra ímpio? Fala alto aí para eu ouvir. Que não acredita, sem fé. Que não tem Deus. Está tudo muito bonito. 100% do seu tempo você tem fé? 100% do momento da sua história você crê que Deus vai agir? Que Deus vai fazer? Eu preciso ler diferente a história do ímpio. Mas eu preciso entender que o andar ímpio ou impiedoso me afasta de Deus. Me afasta de Deus. E aí ele fala uma palavra, fala sobre um cálice aqui no Salmo. E esse cálice eu preciso entender que há dois cálices servidos pelo Senhor. O cálice primeiro é o cálice da bênção de Deus. O cálice daqueles que ao que eu tomarem são reerguidos. Por isso você ouve, e Jesus nos ensinou, prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice... Sabe o que é isso? Isso é sinal da bênção de Deus na sua vida. Mas tem um segundo cálice, que é aqueles reservados para quem não tem fé, para os ímpios, que o Salmo 75 diz, porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho espuma, cheio de mistura, dele dá a beber, sorvem-no até as escórias, todos os ímpios da terra.
todos os ímpios da terra, quem não tem fé, não bebe o cálice da salvação. Então, na verdade, Davi está me chamando a atenção para como enfrentar as pressões desse tempo, como lidar com as questões da vida. E ele usa uma figura tão bela que eu tenho que estar pleno do seu conteúdo. Ele fala em contemplar a face do Senhor, porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Em outra tradução, esse contemplar a face quer dizer que os retos perceberão a sua presença. E aí, nesse sentido, irmãos, o nosso olhar é que precisa mudar. O nosso olhar precisa mudar, em a gente perceber a presença de Deus. E se tem uma coisa nesse tempo que nos responsabiliza, essa compreensão, porque a face do Senhor é contemplada, sabe como também? Na sua vida, Márcia. É olhar para você, Luiz Felipe. Eu preciso contemplar a face do Senhor, olhando, vendo na sua vida isso, na sua caminhada. Porque a palavra nos ensina que nós precisamos imitar a quem? A Cristo. Sede meus imitadores. Eu preciso me lembrar dessas coisas. E aí, caminhando para o final, eu me lembrei de uma história de Davidson Wilkerson, que ao final ele diz o seguinte: como é que eu lido com o fato de eu buscar a Deus e nada acontecer? E diz Davidson Wilkerson, talvez você vá com frequência à presença do Senhor. Mesmo assim, você talvez não sinta que esteja sendo transformado à medida que gasta tempo trancado com Ele, falando com Ele. Mas eu lhe asseguro, você pode ter certeza de que a metamorfose em você está acontecendo. Algo certamente está ocorrendo, porque ninguém pode continuamente contemplar a glória de Cristo sem ser transformado. Essa contemplação nos transforma. E aí, meu convite para você é que você possa fazer essa afirmação de fé, assumir esses compromissos para esse nosso tempo. Onde estão os seus fundamentos? Eles estão no Senhor? Pois é nele que você precisa se refugiar, na certeza de que o mal não vai triunfar, mas viva uma vida de contemplação, de contemplar a face do Senhor. E é exatamente isso que nós vamos ser convidados a fazer agora. O coro Marcelo Canter vai nos falar das feridas do Senhor que nos abençoam e que nos preparam, é a mensagem musical que nos prepara para participar de um momento que Jesus pensou em que nós vamos contemplar a sua face, percebendo no amor aquilo que Ele fez por cada um de nós. Vamos ser abençoados pelo coro.